Em Éfeso capítulo 6, versículos do 10º até o 13º, nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez, vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor, e sempre agradecendo a Deus pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pela palavra que muitas vezes Ele nos traz ao coração, justamente para que possamos comentar um pouco sobre cada assunto que o Senhor Deus nos traz. E hoje não é diferente, pois me veio ao coração comentar sobre esse texto bíblico, o qual me chama bastante atenção, principalmente no versículo 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Contra as astutas ciladas do nosso inimigo. Então, pesquisando um pouco sobre a palavra astúcia, o significado desta palavra, vendo aqui um dicionário online, tem a seguinte explicação: habilidade em enganar alguém, sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar algum tipo de vantagem. Artimanha, esperteza, lábia, manha, solércia. Então percebe-se que quando o texto bíblico fala das astutas ciladas, então a gente pode entender que é algo preparado, algo estudado, algo que antes é observado. Satanás não ataca ninguém diretamente sem antes observar a pessoa em questão, sem antes procurar um ponto fraco, e é aí onde eu gostaria de chegar. É dito aqui no texto que nos dias maus é justamente nesses dias quando Satanás ataca. É justamente nessas ocasiões, quando estamos fragilizados ou algum ponto fraco que cada um de nós tem e possa ter, é justamente aí onde Satanás vai investir. A Bíblia fala, por exemplo, de um caso, logo no início, em Gênesis, não é isso? Em Gênesis capítulo 3, as investidas que ele fez contra Adão e Eva, a começar por Eva. Então nós percebemos que Satanás ele investe no ponto fraco. Ela era o ponto fraco dele. E aí ele começou por ela, fazendo indagações para que ela refletisse sobre aquilo que havia sido dito antes e que ela pudesse tomar suas próprias decisões e interpretações textuais daquilo que havia sido dito. Então nós precisamos realmente ter cuidado quando alguém questiona um texto bíblico, por exemplo. Precisamos ter cuidado quando também estamos fragilizados. É interessante lembrar que Jesus, por exemplo, nos 40 dias no deserto, após 40 dias sem comer, estava fragilizado fisicamente, espiritualmente não, mas fisicamente sim. Foi justamente neste momento que Satanás o tentou, que Satanás usou de suas astúcias
se tu és o Filho de Deus. É claro que Jesus era o Filho de Deus e ninguém melhor que o próprio Satanás para saber disso. Estiveram lá nos céus. Quando Satanás foi expulso, Jesus estava lá. Mas foi questionado a paternidade do Senhor Jesus quando ele estava fragilizado, com fome, cansado, debilitado, cercado por um deserto escaldante, possivelmente, sozinho, etc. Neste momento, Satanás entra para nos atacar. É quando estamos no deserto, é quando estamos fragilizados, é quando estamos numa situação deplorável, porque os dias maus podem alcançar qualquer pessoa. E esse dia mau não quer dizer que seja apenas no financeiro ou na saúde, pode ser nas mais variadas áreas. Ele sabe trabalhar. Veja que no caso de Jó, ele atacou a família de Jó e depois a sua saúde. Primeiro as suas riquezas e em seguida os seus filhos, que foi um evento único, não é verdade? E por fim depois a sua saúde. Então ele é astuto, amaldiçoa o teu Deus e morre. Essas foram as palavras da mulher de Jó. Então nós precisamos ter cuidado quando estivermos passando pelos dias maus. Precisamos ter cuidado também com as nossas fraquezas, com os nossos pontos fracos. É aí onde precisamos trabalhar mais para nos fortalecer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é justamente combater as nossas fraquezas. Resistir é estar em estado de oração quando estivermos nos desertos da vida, as nossas próprias dificuldades. Vamos nos fortalecer no Senhor. E a melhor arma para finalizar de fortalecimento é a palavra de Deus e as nossas orações. A paz do Senhor Jesus.